Olá, vamos iniciar mais um podcast da Jorge Gomes Advogados. É uma enorme satisfação estar aqui hoje na presença do Dr. Luiz Paulo, da doutora Micaele, e nós vamos bater um papo sobre reforma tributária, especificamente no setor de operações imobiliárias. A reforma tributária é uma revolução do nosso sistema tributário, ela traz muitas novidades, mas nas operações com imóveis é onde se visualiza coisas mais inéditas em termos de sistema. E o objetivo hoje é conversar um pouco sobre isso, né? Eu queria começar trazendo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, uma breve introdução do que é a reforma no cenário geral, né? Fora das operações com imóveis. Então, basicamente, a reforma é uma reforma da tributação sobre o consumo. Então, ela não trata, por exemplo, de tributação sobre renda, de tributação sobre folha de pagamento, contratação de empregados, né? E sendo assim, ela abrange 5 tributos, né? Ela abrange o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS, né? Esses são os tributos sobre o consumo, ou seja, incidem sobre uma cadeia de operações envolvendo mercadorias e, em alguns casos, serviços. A ideia é falar bem rapidamente sobre isso para a gente poder falar do nosso tema principal, que são os imóveis, né? Então, no que diz respeito ao aspecto geral, o PIS e COFINS deixa de existir e ele vira CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS, o ISS e o IPI também deixam de existir e se transformam num Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, né? O IPI continua parcialmente ainda exigível em algumas operações quando envolvam mercadorias que tenham sido produzidas na Zona Franca de Manaus. Então, basicamente, a mercadoria produzida na Zona Franca de Manaus continua tendo aquele benefício fiscal, mas se é uma mesma mercadoria, né, equivalente a uma produzida na Zona Franca, for produzida fora da Zona Franca, ela vai sofrer incidência do IPI, né? Basicamente para manter os benefícios competitivos, os diferenciais competitivos das mercadorias produzidas naquela região. Então, basicamente, existe essa congregação de tributos, né? Deixam de existir 5 tributos e passam a existir 2, com algumas promessas, né? Desde a promulgação da Emenda Constitucional 132, para a gente falar em termos leigos, é o alicerce da reforma tributária. Existe ali uma promessa de simplificação do sistema, e existe ali uma promessa também bastante importante de uma não cumulatividade ampla. Então, a ideia é, as alíquotas vão ser concentradas, eu vou ter alíquotas muito mais altas, mas por outro lado eu vou poder tomar crédito de praticamente tudo o que esteja envolvido direto ou indiretamente no processo de circulação de mercadoria, de prestação de serviços e por aí vai. Então, esse é um breve resumo do que é a reforma. A gente ouve falar muito de IVA, né? Não se criou exatamente um tributo chamado IVA, mas IVA é uma inspiração no direito tributário estrangeiro, né? Praticamente o mundo inteiro adota esse modelo de tributo, em que, em operações em cascata, tributa-se apenas aquilo que foi agregado de valor em cada operação. Ou seja, imaginando uma mercadoria que sai da indústria, depois ela é vendida para um comerciante atacadista, que depois é vendida para um varejista e é vendida para um consumidor final, em cada operação dessa tem uma agregação de valor. O tributo somente incidiria sobre a agregação de valor. E é para isso que a não cumulatividade, né, a possibilidade de tomada de créditos amplos, ela é fundamental para esse IVA, tal como prometido, poder de fato existir. Esse é um cenário geral da reforma tributária e isso nos permite já a partir de agora ir ao que interessa, né, ir ao que é o foco do nosso bate-papo hoje, que é justamente as operações com imóveis. E aqui a coisa começa a ficar bastante diferente, tá? Operações com imóveis, antes da reforma, não eram sujeitas nem a IBS, corrigindo, não eram sujeitas nem a ICMS nas vendas de imóveis e nem a ISS na locação de imóveis, tá? Por quê? Porque imóvel não era entendido como mercadoria e locação não era entendido como prestação de serviço. Então isso era uma coisa consolidada.
E é aqui que entra a novidade, né? A partir de agora, o IBS e a CBS não traz mais uma previsão que olhe para mercadorias ou olhe para serviços. Ela traz uma previsão muito ampla, disciplinando a incidência sobre toda e qualquer operação. Seja uma operação com mercadoria, seja uma operação com um bem imóvel, seja um serviço, seja uma locação, a base de incidência ficou ampla. Inclusive é algo que se usa muito também, né? A reforma tributária trouxe a incidência em base ampla. Ou seja, incide sobre toda a operação, independente do nome que se dê a ela. Então aqui uma novidade, algo muito diferente do que se existia até hoje. Agora incidirá IBS, que é o equivalente do antigo ICMS, sobre venda de imóvel. Agora incidirá, da mesma forma, o IBS sobre locação de imóvel. O CBS, já no equivalente anterior do PIS/COFINS, já incidia quando eram operações realizadas por empresas, né? Agora ele vai continuar incidindo e em alguns casos, nós vamos conversar sobre isso logo mais, também vai incidir sobre operações com pessoas físicas. Então é algo muito novo, é algo que certamente vai provocar aumento de carga tributária sobre essas operações e certamente vai exigir um planejamento dos investidores e das pessoas que atuam nesse mercado para minorar, né, ao máximo, para reduzir ao máximo a incidência tributária sobre essas operações. Quem vai pagar isso? E aqui também é um ponto muito novo. Empresas que realizem operações com imóveis, compra, venda, locação, mesmo que isso não esteja no seu objeto social, serão contribuintes. Isso independente do volume de operações. Esse é um ponto. Toda e qualquer empresa que realize operação de compra, venda e locação com imóveis é contribuinte do IBS e da CBS, está sujeito a esse novo tributo. A novidade é que pessoas físicas, a depender do volume de operações, também podem ser consideradas contribuintes desses tributos. E vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Operações de locação. O contribuinte, pessoa física, que loque mais de 3 imóveis simultaneamente e que tem uma receita, esses requisitos são cumulativos, que tem uma receita anual superior a R$240 mil, se torna contribuinte do CBS e da IBS, mesmo na pessoa física, mesmo não tendo uma empresa criada para essa finalidade. O que significa dizer que os requisitos são cumulativos? Significa dizer que se ele tem uma receita agregada de 250 mil, por exemplo, acima do limite, mas que isso corresponda a apenas 2 imóveis, não vai ter incidência. O contrário também. Eu tenho 5 imóveis, mas eu não chego a 240 mil. Não vai ter incidência. Então tem que ser mais de 3 e mais de 240 junto. Se isso acontecer, essa pessoa física é contribuinte do IBS e da CBS. Veja como isso é algo que toca muito na vida das pessoas normais, né? Imagina um cidadão que se planejou para ter imóveis de locação como garantia de uma aposentadoria mais confortável. Se esse cidadão alcançar esses limites, ele é contribuinte desses 2 novos tributos. E daqui a pouco nós vamos falar de alíquotas, certo? Outra hipótese em que a locação também torna uma pessoa física contribuinte. Se ele tiver um imóvel só e a receita de locação desse imóvel ultrapassar R$280 mil por ano, ele também automaticamente já é contribuinte do IBS e da CBS. Então são 2 hipóteses, tá? Alguns detalhes sobre o tempo dessa incidência. No segundo exemplo que eu dei, né, o aluguel, mesmo que de um único imóvel, superior a 280 mil, ele se torna contribuinte imediatamente. Então, acontece durante o próprio ano. Na primeira hipótese, se eu tenho 3 imóveis e receita superior a 240 mil, o efeito disso não é no próprio ano, o efeito disso é no ano seguinte. Então, eu crio uma condição de contribuinte a partir do ano seguinte. Thiago, mas aí no ano seguinte eu não tenho mais 240 mil de receita, ou eu não tenho mais 3 imóveis. Não importa. Você construiu uma condição de contribuinte no ano anterior que vai incidir no ano seguinte. Se no ano seguinte, como eu trouxe aqui de exemplo, eu não atingi um dos 2 requisitos, né, não atingi ambos os requisitos, perdão, no outro ano, digamos aí no terceiro ano, eu deixo de ser contribuinte. Então é uma condição flutuante. Eu posso flutuar entre ser e não ser contribuinte
de acordo com atingir ou não atingir esse requisito, correto? Esse é um apanhado geral sobre as operações de locação, e aí a gente chega à seguinte conclusão: não é muito difícil uma pessoa física virar contribuinte de IBS e CBS em operações de locação. Hoje, uma pessoa física, só para a gente ter um referencial, quanto que ela paga de tributação sobre operação de locação? Ela só paga o imposto de renda, aqueles famosos 27,5%, que já é bem conhecido da maioria das pessoas. Com a reforma tributária, ela vai continuar pagando os 27,5% e vai pagar daqui em diante também o IBS e o CBS, correto? E é um impacto bastante relevante, exige muito planejamento e esse planejamento é desde já. Passando para as operações de compra e venda de imóveis, existem também situações em que a pessoa física ela pode ser contribuinte do IBS e da CBS. Em que condições uma pessoa física é contribuinte do IBS e CBS? A primeira delas, vender mais do que 3 imóveis num ano. Ou seja, vendi até 3 imóveis no ano, não sou contribuinte. Na hora que eu vendi o quarto, a partir deste, eu sou contribuinte. O que significa dizer a partir desse? Os 3 primeiros que eu vendi não vai ter incidência desses tributos sobre as operações. Nesse quarto já tem, e isso me cria a condição de contribuinte para o ano seguinte. O ano seguinte eu fico contribuinte sobre todas as operações que eu fizer. Essa é uma das hipóteses. Eu estou tratando de venda de imóveis não construídos pelo vendedor, ou seja, imóveis que eu comprei e vendi. Para imóveis construídos pelo vendedor, tem uma regra própria, e é uma regra que atinge em cheio o investidor que constrói casa para vender. É algo muito comum pessoas físicas terem a atividade de construir casa para vender. Seja como uma segunda atividade, né, um profissional liberal ou um investidor de qualquer natureza que aporte recursos na construção de imóveis para venda, seja como atividade principal. Muita pessoa física que vive dessa atividade. O cidadão que constrói imóvel para venda, a partir da segunda venda, ele já é contribuinte. Ou seja, para não ser contribuinte do IBS e CBS na venda do imóvel construído pela própria pessoa, eu só posso vender um por ano. Eu não posso vender 2. Se eu vendi 2, a partir do segundo, eu sou contribuinte, vou pagar IBS e CBS e também vinculo as operações no ano seguinte. Então, é algo bastante impactante, tá? Só para fazer um comparativo, né, você vai dizer, mas eu já pagava imposto. Sim, pagava ganho de capital. Se eu comprei o imóvel por 100 e vendi por 200, eu vou tributar essa diferença pelo ganho de capital. Ou se eu gastei 1 milhão para construir uma casa e vendi ela por 1 milhão e 300, eu vou tributar a diferença como ganho de capital. Mas isso é imposto de renda. O imposto de renda não mudou, ele continua a incidir normalmente. O que eu tenho de novo é que agora eu tenho também o IBS e o CBS. Falei da incidência, trouxe a notícia ruim, mas ainda não falei das alíquotas, né? A alíquota padrão esperada do IBS e do CBS é uma alíquota de 28%. Isso é uma estimativa, isso ainda não está fixado. As alíquotas vão ser fixadas ainda durante a regulamentação da reforma tributária, que não está 100% concluída, né? E aí você pode me perguntar, poxa, Thiago, mas vou pagar tudo isso sobre a locação e a compra e venda? Não, por quê? Porque o legislador entendeu que as operações com imóveis têm certas particularidades e que isso exige alíquotas menores. Então, na operação de compra e venda, eu tenho um redutor de alíquota. Quando incidir, vai existir uma redução de 50%. Ou seja, nas hipóteses que for devido IBS-CBS, seja por empresa, seja por pessoa física, isso vai ter uma redução de 50%, ao invés de pagar 28% de alíquota, paga 14% de alíquota. Na alocação existe um redutor de 70%. Então, ao invés de pagar 28%, vai pagar aproximadamente 8,4% sobre essas operações. Lembrando o que eu mencionei agora há pouco. Sobre essas operações continua incidindo imposto de renda. Então eu tenho a incidência do imposto de renda que já acontecia na locação e na compra e venda, e tenho agora também
a incidência do IBS e CBS. Resumindo, 14% na compra e venda, 8,4% na locação. Detalhe, isso são alíquotas nominais. Essas alíquotas vão poder ser reduzidas por tributo, por créditos e por alguns redutores. Eu queria ouvir da doutora Micaele como que vai funcionar. Ou seja, eu passo aqui para a Micaele com a notícia ruim e ela vai trazer a notícia boa. A notícia ruim, alíquotas novas e altas sobre essas operações. Mas essas alíquotas podem ser reduzidas em alguns casos. E eu queria ouvir de você, Micaele, como acontecem esses redutores, qual o percentual de redução, quais são as hipóteses, só para a gente ter aqui o nosso público bem alinhado com essas informações. Bom, doutor, a legislação entendeu que o setor imobiliário é um setor muito importante. Então, a regulamentação ela veio no sentido de, vamos mitigar todos os impactos da reforma tributária no setor imobiliário. E uma das hipóteses foi a citada pelo senhor na redução das alíquotas. Caso de venda, 50%, locação, 70%, redução das alíquotas. Isso já é um grande avanço. Em contrapartida, como uma forma alternativa da não cumulatividade, eles também criaram o redutor de ajuste. O redutor de ajuste vai funcionar como um carimbo na matrícula em um determinado imóvel. Por exemplo, em 31 de dezembro de 2016, você tem um imóvel, você é proprietário de um imóvel. Se você é proprietário de um imóvel, automaticamente você vai ter que ter o redutor de ajuste. E aí o redutor de ajuste vai ser o valor de aquisição mais o IPCA. Alternativamente, o fisco vai disponibilizar alíquotas valores de referência. Então, o contribuinte ele vai poder escolher. Eu quero utilizar o valor de aquisição mais o IPCA ou o valor de referência. Nesse caso, seria bem útil para aquele contribuinte, por exemplo, que tem um imóvel por um valor muito baixo. Muito baixo. Né? Ou porque comprou há muito tempo, ou porque por alguma razão foi declarado um valor mais baixo no momento da compra. Né? E às vezes só com o ajuste do IPCA ele não vai alcançar esse valor. Interessante. Né? Então, pensa que os pequenos detalhes vão fazer toda a diferença no planejamento. Desde quando você escolhe o seu redutor de ajuste, ser o valor de aquisição ou ser o valor de referência. São os pequenos detalhes que vão fazendo diferença no planejamento patrimonial mesmo, né? Em toda a estrutura. Então, quando esse redutor ele vai se aplicar? Então, se eu tenho um imóvel, eu já sou proprietário de um imóvel, então em 31 de dezembro de 2016, eu vou escolher o redutor de ajuste, e esse redutor de ajuste vai acompanhar o imóvel por toda a vida dele, enquanto ele for repassado para contribuintes. Então, ele só se extingue quando um não contribuinte adquirir esse imóvel. Certo. Vamos supor que um imóvel, eu já sou proprietário de um imóvel, esse imóvel vale R$1.000 mais o IPCA. Então, hoje, esse é o meu redutor de ajuste. Quando eu vender esse imóvel por R$2.000, então vai ser R$2.000 menos os R$1.000. Então, vou aplicar. O redutor de ajuste nada mais é do que a redução da base de cálculo. Então, eu vou reduzir essa base de cálculo. Vou pegar o valor que eu vendi, o valor que eu comprei, e sobre essa diferença, eu vou aplicar a alíquota. As alíquotas. Ou seja, não é 8,4. 8,4 é o aluguel, não é 14 do valor bruto da venda, é 14 de uma diferença. Exatamente. Isso serve justamente para implementar a não cumulatividade. Isso, exatamente. É uma forma alternativa de apurar, entre aspas, créditos sobre uma espécie de valor de entrada do imóvel no patrimônio do contribuinte. Exatamente. E aí, lembrando, assim, você falar, mas vai tributar essas operações, mas em contrapartida também vai gerar crédito dessas operações, certo. Né? Então, assim, esses valores adicionados, esse redutor de ajuste, ele vai acompanhar todo o imóvel. Então, vamos supor, numa terceira venda, o redutor de ajuste permanece o mesmo. A única diferença é a atualização dele, que vai seguir o IPCA. Interessante. Tá? Então, eu acho que até antigamente tinha muito, né?
pessoas compravam muito imóveis para investir, para garantir a aposentadoria. Então, pensa, até essa pessoa vai precisar pensar na operação dela. Então, vai precisar de ajuda especializada, seja do contador, seja de um advogado, para reduzir os impactos dessa reforma tributária. E uma outra forma também de mitigar isso é o redutor social, né? Então, o redutor social, ele vai ser aplicado em conjunto com o redutor de ajuste. Então, os valores do redutor social é de até 100 mil para compra de imóvel novo. Imóvel novo. Tem Legal. que ser imóvel novo. E aí, esse redutor social, ele vai ser aplicado uma única vez. Certo. Né? Sobre operações de locação até R$600 e sobre lotes... sobre terrenos tem também. Isso. Certo. O redutor de ajuste vai ser de... Acho que é R$30 mil, né? O valor desse R$30 redutor. mil, isso. Em operações. Então, assim, você vai poder aplicar o redutor de ajuste e o redutor social. E aí, a sua alíquota efetiva vai ser reduzida. Quer dizer, ela não vai ser 8. Perdão, vamos falar só de venda. Ela não vai ser 14. Ela vai ser 14 sobre uma base menor. Então, a alíquota final vai depender muito em cada caso. Não é estanque, né? Não é estanque. Mas nós não podemos negar que isso vai ter um impacto sobre uma grande quantidade de operações, altíssimo, né? Que doutora? até então... E aí as pessoas pensam, mas eu já pagava. Você pagava imposto de renda. Que, inclusive, pode sofrer alterações também. Com a reforma. Bem lembrado isso, doutora. Quando foi aprovada a reforma tributária do consumo, veio ali uma obrigação do Poder Executivo apresentar um projeto de reforma de tributação da renda. Então, esse prazo já correu para o governo, né? E uma parte dela está sendo analisada pelo Congresso já, né? Exatamente. Na questão da isenção dos R$5 mil. Que, na verdade, transforma todo o ambiente tributário sobre renda, né? Exatamente. Não só a propaganda que foi bastante vinculada, que é o aumento da isenção do imposto de renda para R$5 mil. Com certeza isso vai trazer uma oneração de outros contribuintes, Muito provavelmente grande. aqueles que distribuem lucros e possivelmente o setor bancário, e muito provavelmente o aumento global vai ser maior do que essa redução para as pessoas que ganham até R$5 mil. É muito louvável essa redução para quem ganha até R$5 mil, mas a contrapartida, em termos globais, parece não ser algo muito equilibrado, algo muito justo, né? E assim, a maior preocupação dos contribuintes também é como ficam aquelas pessoas que possuem holdings, né? Quais são os impactos disso? O senhor pode explicar para a gente, doutor? É isso. Porque todos ficam preocupados, né? Vai valer a pena? Vale a pena continuar com a holding agora, né? Está sendo muito divulgado isso, principalmente nas mídias digitais, sobre isso. Será o fim do planejamento patrimonial e sucessório com a reforma tributária? Não, definitivamente não. Principalmente porque um planejamento patrimonial e sucessório vai muito além de uma tributação sobre ativos imobiliários provenientes de locação ou venda, né? Logicamente que as holdings, essencialmente imobiliárias, que têm como atividade principal locação ou venda, serão impactadas diretamente, né? Hoje a gente tem um cenário delas de uma tributação de mais de 11,33 até 14,3, aí alguma coisa nesse sentido, em se tratando de pessoa jurídica, em se tratando de pessoa física, é o que o Thiago mencionou, que seria só os 27,5, e essa pessoa física também está sendo trazida para o seio da reforma tributária, do IVA dual aí, né? Então, a questão é isso. Se nós fizermos um corte, analisarmos uma foto tão somente da reforma tributária no que se refere a holdings imobiliárias, sim, vai sobre o impacto de tributação que vai elevar essa tributação, seja na locação, seja na venda. Na venda, principalmente as pessoas jurídicas, que tinham todos esses ativos imobiliários no ativo circulante e oferecia para tributação na venda o 6,73 já adicionado o adicional do imposto de renda,
hoje, se nós analisarmos só a tributação, mesmo com o redutor, nós vamos ter aí uma tributação muito acima disso, né? E essa questão não está definida dentro da reforma tributária, porque necessariamente vai ter que ser analisada a reforma sobre a renda para verificar se nós vamos ter uma hipótese, como a gente tem hoje, de uma venda no lucro presumido e uma tributação única. Sim. Isso aí não está definido, assim como não está definido, por exemplo, embora lá no artigo 4º da lei complementar fala da possibilidade, artigo 4º, parágrafo 1º, da possibilidade de tributação dentro do IVA de operações não onerosas, por exemplo, dentro de holding, nós, principalmente no agronegócio, nós temos a utilização muito grande de um contrato de comodato, por exemplo, que é não oneroso. Isso eu não vi previsto na lei complementar, essa possibilidade. Nós temos a possibilidade de tributação de cessão de direitos, mas nós não temos uma definição específica sobre o contrato de comodato, por exemplo. Como que ficaria nesse caso? Então, o que nós temos que analisar é o planejamento patrimonial e sucessório num contexto geral, né? E quando eu falo num contexto geral, eu vou além de uma tributação específica sobre atividades imobiliárias. Eu vou para a segurança, seja do patriarca, dos donos do patrimônio, seja em relação aos herdeiros. Eu vou também para uma situação ampla de tributação, na medida que eu tenho uma centralização de ativos, eu consegui organizar melhor despesas e as despesas que vão ser insumos e vão me gerar crédito em relação ao meu faturamento. Agora, o que você falou, Micaele, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, detentoras de patrimônio, necessariamente vai ter que ter uma retaguarda de assessoria para poder organizar da melhor forma possível, né? Tem aquele ditado que o Brasil não é para armador. E a reforma tributária, ela vem, para aqueles que não acreditavam nisso, ela vem trazer de forma muito clara que decididamente Brasil não foi feito para amador. Seja para empresários, até então, agora hoje é para a classe normal, para a classe em geral. Para o cidadão comum. Para o né? tiozinho que você falou, que economizou a vida para ter uma renda de aluguel, esse tiozinho vai ter que se atentar, porque pode ser que a renda que ele recebe hoje de aluguel para a sobrevivência dele, amanhã não seja suficiente para fazer os gastos necessários em virtude do impacto da reforma tributária. É muito interessante isso que você está falando, Luiz Paulo, porque a reforma tributária, e especificamente nas operações com imóveis, exige, desde hoje, um replanejamento, até mesmo de precificação. Né? O valor do aluguel, em 2027, a CBS já está valendo, no que diz respeito a essa caracterização que foi dita agora há pouco, de pessoa física como contribuinte. É um encargo que na pessoa física não existia. Será que está certo o meu valor de aluguel? Como que eu vou compor a viabilidade do meu preço para que eu possa pagar os tributos e ter o lucro que é devido na minha operação? A mesma forma, a compra e venda de imóvel, né? A pessoa que vende 2 imóveis, como que eu consigo fazer isso de tal forma que eu continue tendo a mesma rentabilidade que eu tenha antes? Então, isso é algo fundamental que o investidor, a partir de ontem, não é nem a partir de hoje, já comece a se planejar, né? Ô, Thiago, e eu vou além, né? Quando você fala em investidor, por exemplo, nós tínhamos a previsão específica que até a edição da lei complementar, ou seja, até 16 de janeiro de 2025, perfeito, quem tinha contrato com prazo determinado, assinado comprovadamente pelos meios legais e formais, teria, durante o prazo determinado, toda a sua tributação com a tributação anterior, no cenário anterior, não seria impactado pelo IVA, pela reforma tributária. Porém, por exemplo, se a gente trazer como exemplo investidores que estão investindo no agro em contratos de longo prazo, por exemplo, eucalipto. Eucalipto, perfeito.
a mesmo valor de contratos de arrendamento do ano passado, salvo alguma situação específica, estão sendo trabalhados esse ano. Esse ano, quem está fazendo o contrato para arrendamento de eucalipto por um prazo de 15 anos vai estar impactado pela reforma tributária. Que é o prazo padrão nessa operação que você traz como exemplo. Só que é totalmente diferente a rentabilidade de um contrato no cenário anterior para um cenário atual. Então a gente não está falando, né? Às vezes a gente encontra um empresário, até às vezes profissionais de contabilidade, colegas da advocacia falando, não estou preocupado ainda, pode ser que mude muito. E o que a gente tem que, acho que o nosso maior recado é, a lei complementar está aprovada, ela tem sua vigência determinada, seus efeitos começam a produzir a partir do ano que vem, que começa a transição, e quem fizer a operação a partir deste ano com prazos que vão alcançar, por exemplo, incorporadoras, estão lançando imóveis esse ano com todo o teu business plan desse ano, valores desse ano, só que vão entregar daqui 8 anos, 4 anos, um imóvel dentro de uma reforma tributária. Será que eles contextualizaram isso no valor seu do metro quadrado? Não precisamos nem muito longe, né? Se foram 2 anos de prazo, né? Vamos pensar, não, a minha incorporadora é muito rápida, ela entrega em 2 anos e ela não usa nenhuma tolerância contratual. Nós já estaremos em 2027. 2027 já tem CBS. É isso. Né? Um detalhe importante, né? A gente tem ouvido muito falar, a reforma tributária é para 2032. Não. 2032 ela vai estar plenamente em vigor. Consolidada. Ela vai estar totalmente, né? O sistema que hoje existe totalmente deixará de existir e eu terei o sistema novo plenamente vigente. A partir deste ano, como você mesmo disse, Luiz Paulo, eu já tinha opções importantes de fazer em relação aos contratos de locação ou arrendamento por prazo determinado. Quantos clientes no escritório que nós não tivemos a oportunidade de aconselhá-los no que se refere à formalização dos contratos, até em aditivos para prorrogar o prazo de contrato, lógico, com toda propósito negocial, com a efetividade do negócio em si, mas que vai ter um ganho substancial em virtude desse cuidado, Perfeito. Desse aconselhamento. Perfeito. Exatamente. Existe um exemplo importante também em relação a gastos com construção. A Micaele trouxe aqui para nós os redutores, né? O redutor social e o redutor de ajuste, mas eu também vou poder deduzir créditos nas operações com imóveis. Eles não convivem 100% com os redutores. Onde tem redutor, não tem crédito. Numa mesma operação, eu posso ter redutor e crédito? Posso, mas o crédito não contempla o valor sobre o qual houve redução. Então, eles não incidem juntos sobre o mesmo dinheiro, vamos falar assim. E aí, uma outra situação importantíssima é que eu posso, a partir de 2029... E por que 2029? É quando o IBS começa a incidir em percentuais maiores. O IBS incide em percentuais menores, a partir de 1%, já em 2026. Ele fica 2026 1%, 2027 1%, 2028. E aí 2029 ele começa a incidir em percentuais maiores e essa transição acontece entre 29 e 32. Veja, em 2029 eu posso tomar crédito, eu posso abater do IBS crédito sobre insumos numa construção que tenham sido tributados pelo ICMS e pelo ISS nos anos anteriores. É só um exemplo para a gente entender que o planejamento da reforma precisa começar hoje. Por exemplo, a gente falou de incorporações imobiliárias, né? Dentro da lei, há a previsão expressa das incorporadoras entre 2027 a 2029, fazer uma opção específica para ser contribuinte do RET, né, do Regime Especial de Tributação, que já existe hoje, não ser contribuinte, e nesse sentido não ser contribuinte do IVA. Durante um período. Durante esse período. Entretanto, tá bom, tributariamente para suas operações pode ser a melhor opção. Entretanto, e para a pessoa jurídica que vai comprar a sua unidade
e que às vezes é uma pessoa jurídica específica do mercado imobiliário que aluga e aí não vai poder ter o crédito do CBS e IBS. Será que vai fazer sentido para ela? Então, eu acho que a reforma tributária não é tão simples, né? nada simples, primeiro. Não simplificou. Isso é uma verdade, não simplificou nada. Mas, se ela traz algo bom, uma das coisas boas que eu vejo que ela vai trazer é uma formalização muito grande de mercado. Por exemplo, você estava falando de construção civil. O cara vai ser obrigado a exigir nota fiscal de todas as compras para poder fazer o seu valor de imóvel na venda, né, para venda. Isso é uma coisa. Aí, por exemplo, a gente verificava planejamentos tributários, entre aspas, em empresas do Simples, para ter uma menor tributação. Por exemplo, hoje essa empresa do Simples, ela vai estar fora do mercado quando ela pensar em vender para consumidor final empresa. Por quê? A pessoa jurídica, se ela vender para a pessoa jurídica não vai tomar crédito. Sim. Então, se existe algo de bom na reforma, eu penso que é essa formalização que ela vai trazer para o mercado, né? Agora, necessariamente, o que a Micaele falou é uma verdade. Se ela tinha como premissa simplificar, eu acredito que ela gerou complexidade, né? A gente fala muito que existem dois tipos de sujeito diante da reforma tributária. Os que estão desesperados, porque conhecem a reforma tributária, estudaram um pouquinho, assim como nós, e o que não tem a mínima noção do que vai ser. Esses aí estão dormindo em berço esplêndido. A hora que eles acordarem, se eles não tiverem coração preparado, serão fortes emoções. serão fortes emoções. Sim. Maravilha, maravilha. Acho que é isso, né? Sim. Acho que esse é o grande recado, pessoal. A reforma tributária está aí. Não pense que ela pode deixar de existir, que ela vai deixar de ter vigência, que ela vai ser modificada substancialmente e vai entrar um outro contexto. Não. A lei complementar está aprovada, ela traz regras específicas que já começam a entrar em vigor a partir da sua transição. Então, é hora de revermos nossas lições de casa, de revermos os nossos planejamentos, seja em qual segmento for, para nos estarmos preparados para ela e aproveitarmos os melhores cenários. Porque assim como existe hoje, ela também vai proporcionar para aqueles que se adiantarem, para aqueles que se prepararem, cenários mais benéficos do que aqueles que não se prepararem para ela. Muito bom, muito bom. O recado que fica é esse, né? Houve um tempo em que as pessoas tinham opiniões sobre a reforma tributária. Elas podem continuar tendo. A turma que é a favor, a turma que é contra, a turma de corrente política A ou B. Mas o fato, a reforma tributária é realidade. Guardemos a nossa opinião para os nossos momentos de bate-papo. E hoje é necessário voltar para a prancheta para que ela te impacte o mínimo possível. Dr. Paulo, eu queria ouvir a tua opinião em como a reforma tributária impacta as operações de doação. Nós estamos falando aqui de uma tributação do consumo, mas aparentemente, apesar do imposto sobre doação não ter relação com o consumo, estão acontecendo alterações relevantes, né, embutidas ali, né, escondidas dentro da reforma tributária. O que está mudando? Quais são os riscos e as providências que as pessoas precisam tomar para não serem atingidas por essas mudanças? Legal, Thiago. Primeiramente, na emenda constitucional 132, mudou o dispositivo na Constituição no que se refere à possibilidade do ITCMD, do Imposto sobre Doações Intervivos e Causa-Mortes, ser progressivo, né? Até a reforma tributária, até a edição da emenda constitucional, ele poderia ser progressivo, ou seja, era uma possibilidade dos estados editarem esse imposto com essa característica de progressividade de acordo com o patrimônio a ser doado. E com a reforma tributária, nosso legislador, de uma maneira bastante sensível, ele substituiu o poderá por será. Então, a partir da reforma tributária, tem essa determinação para que o imposto, o ITCMD, em alguns estados ITCD, seja progressivo de acordo com o patrimônio.
Com essa determinação na Constituição Federal, nesse novo comando constitucional, houve uma movimentação dos estados, alguns já aprovaram, Estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, existem projetos de lei em tramitação para aprovar o imposto progressivo. Porém, o impacto em relação à doação, principalmente doação de cotas, num contexto de planejamento patrimonial e sucessório, ele vai muito além do aumento e da progressividade das alíquotas, chegando até 8%. E por que ele vai além? Porque ele muda a base. Com a reforma tributária, trouxe esse contexto também, para que a base de cálculo na doação de cotas ou ações seja o valor justo, né? Que é um termo contábil, ou seja, é o valor atualizado do ativo que compõe aquela sociedade, diferentemente do que tínhamos até então, que era o patrimônio líquido da sociedade. Então, imaginamos que as cotas hoje são representadas pela soma de imóveis que foram integralizados no capital social de uma pessoa jurídica, que tem como referência o valor histórico, o valor que estava lá no imposto de renda do patriarca, do dono desse patrimônio. E, por falta de atualizações, por falta de previsão de atualizações no cenário até então vigente no Brasil, o valor desse imóvel ficou muito aquém do valor dele de mercado. Né? Então, eles foram integralizados no capital social dessa empresa num valor imensuravelmente inferior do que eles representam no valor de mercado. Então, não raras as vezes, nós temos imóveis no valor nominal de 100 mil reais, que foram integralizados por 100 mil reais, mas às vezes valem 10 milhões de reais. Especialmente um patrimônio de família, por exemplo, Exato, né? Aquele patrimônio que já passou por várias sucessões, né? Então, para a gente ter um contexto, no estado de São Paulo, nós tínhamos uma base, por exemplo, numa doação de cotas, que tinha como referência um imóvel desse, que foi integralizado por 100 mil reais, e as cotas eram representativas a esse valor, 4% de 100 mil, 4 mil reais. Agora, sob esse novo contexto, que logicamente depende de uma alteração legislativa no estado de São Paulo, mas que tem uma previsão muito grande de acontecer esse ano, com vigência a partir do ano que vem, esse mesma quantidade de cotas sairá de 4 mil reais de um ITCMD para 4% de 10 milhões, que são 400 mil reais. 400 mil reais. É um aumento absurdo. Então, o aumento é muito grande. Além disso, mudou o domicílio, né? Aonde acontece, onde vai acontecer o fato gerador, para qual estado vai ser recolhido essa doação. Nós vimos até então alguns planejamentos tributários sem essência, que não obedecia à lei, mas aconteceu em muito. Por exemplo, o sujeito passivo, o contribuinte, mudando a sede da empresa, por exemplo, para estados que tinham uma tributação favorecida do ITCMD, só para que houvesse a doação das cotas lá, recolhendo o ITCMD lá. Lógico, estava à mercê de um grande questionamento, que eu acredito que poderia ser muito, muito questionado sob o ponto de vista jurídico, essa mudança de sede com a finalidade específica de doação. Sim. Não tinha um propósito negocial, enfim, não tinha essência essa movimentação. Mas ok, aconteceram em muito. Hoje, ela vai deixar de ter razão. Independente de onde estiver, a base de cálculo vai ser a mesma. Independente de onde estiver, o estado que vai ser recolhido o ITCMD vai ser o mesmo. Então, isso eu acredito que traga uma regularidade. Entretanto, fica uma grande lição de casa para os proprietários, para os patriarcas, sujeitos a um planejamento patrimonial e sucessório, fazerem essa lição de casa necessariamente no ano de 2025, para aproveitar não só a alíquota não progressiva, mas principalmente a base de cálculo atual, para não sofrer um substancial aumento no recolhimento de ITCMD a partir do ano que vem. Perfeito. Quer dizer, no pior cenário, isso não vai valer em 2025.
No pior dos piores cenários, isso vai valer dia 1º de janeiro de 2026. Ser aprovado até 30 de setembro de 2025. Perfeito. Né? Então, é muito importante estar atento. Uma alíquota que em alguns lugares é 8% e hoje, por resolução do Senado, só pode chegar a 8%, vai dobrar a alíquota, é pesado. Realmente, é pesado. Mas a base de cálculo pode ser multiplicado por muito mais vezes, tendo em vista a não previsão na nossa legislação de atualização do valor de aquisição dos imóveis. Né? Esse exemplo ilustra muito. O Luiz Paulo deu um exemplo de um imóvel registrado por 100 mil, que hoje vale 10 milhões. E no comparativo que ele fez, eu sairia de 4 mil para 400 mil de imposto. Eu posso sair também de 4 mil para 800 mil de imposto, caso a progressividade passe. Exato. Então é algo extremamente pesado, extremamente sensível, e existe uma janela de oportunidade aberta que provavelmente se fecha esse ano. Por que eu digo que provavelmente se fecha? A ideia não é trazer aqui um tom alarmista, um tom alarmante, não é isso. Mas essa alteração de base de cálculo, ele está no projeto de lei complementar 108. A implementação definitiva da reforma tributária depende da aprovação desse projeto. Então é altíssima a tendência da alteração da base de cálculo para o valor justo passar esse ano. Então esse é um ponto de muita atenção e que precisa ser levado muito a sério. É isso, né? Agradecemos aí a audiência de todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, e em breve mais podcasts, mais gravações com conteúdos relevantes no tema tributário. Obrigado a todos.